Pronto, já estamos aqui de novo, faltando 7 minutos para as horas da tarde. O Miguel voltou aqui com a gente, né, Miguel? Achou um balão lá para se divertir um pouquinho. E olha só, e aí a pergunta, né, Gisele, valeu a pena todo esse trabalhão para estar com esse pequenino no colo agora? Com certeza. Não tem, faria tudo nem de novo. Perguntar, né? Olha só, que graça. Ele ainda tem uma dificuldade de ganho de peso, porque ele tinha restrição de crescimento intrauterino. Aí agora a gente trata, a gente faz tratamento para anemia, mas vale totalmente a pena, né? Sim, quer dizer, ele só precisa de alguns cuidadinhos, mas está tranquilo, Sim, assim, de tranquilo. saúde. Na verdade, ele poderia nascer, devido a não ter líquido amniótico, ele poderia nascer cheio de problemas, né? Inclusive para caminhar, né? Alguns cuidados diferentes, porque eu fiquei muito tempo com líquido amniótico baixo, né? Muito tempo, foram em torno de 3 meses direto com líquido amniótico baixo, mas graças a Deus está aí. Olha a figura que está aí agora, né? E aí a Simone, a gente estava conversando, ela está fazendo as aplicações. Simone, você se importa de mostrar para a gente o local da aplicação? É danadinha essa injeção, né? Aqui, olha só a marca que fica. Aí você também então teve que aumentar por conta do diagnóstico recente da ultrassom, uma de manhã, uma de noite agora. De 12 em 12 horas. Caramba. E fica todas essas manchas roxas, doloridas. E ainda dá interferência no ultrassom. Então tem que cuidar para não aplicar muito sobre o abdômen. Tu mesma acaba se aplicando? Eu mesma, todo dia. Viu, doutora? No caso da Gisele, que ela tem histórico na família, isso realmente é um fator a se considerar? Sim, como é que é? Com certeza, tem vários fatores, né? História pessoal de trombose, história familiar, né? De trombose e de abortos e de se considera. Desfechos gestacionais mesmo, né? E a própria experiência na gravidez de perdas, de abortos, né? E de pré-eclâmpsia grave, com descolamento de placenta, eclâmpsia, enfim, com menos de 34 semanas. Né? Mas a Sabrina não tinha caso hereditário, foi adquirida, como é que é o negócio? Existem 2 tipos de trombofilia, as adquiridas e as hereditárias, tá? A forma da Sabrina é adquirida, que é essa que eu comentei o nome, né? Sim. SAF, que a gente chama. Né? E foi feito o diagnóstico pela trombose e pelo óbito fetal, né? Tá, então, entendido. Por esses 2 critérios, mais os exames alterados, né? Tá. A gente tem aqui uma pergunta, está dizendo assim que teve 2 atrasos menstruais, depois teve 2 sangramentos escuros, e isso pode ser um aborto, ela não toma anticoncepcional e não engravidou, né? E ela está em dúvida se de repente isso pode ter uma ligação com trombofilia. Não, na verdade, assim, ela tem que fazer o teste de gravidez. Se confirmar que ela está grávida, daí sim, os sangramentos no início da gravidez pode ser ameaça de aborto, que pode ser, né, um indício de trombofilia, mas a gente só pensa quando são abortos de repetição. Porque como o aborto ele é muito frequente, de cada 10 mulheres que engravidam, mais ou menos 2 abortam, prevalência altíssima, a gente não vai pensar de cara que essa paciente tem algum problema. Sim. Né? Provavelmente uma malformação, né? Um bebê que não iria progredir naquela gravidez. Né? Então eu não pensaria que fosse uma trombofilia, mas talvez pode ser que esteja grávida e que seja uma ameaça de aborto pelos sangramentos. Né? Entendido. A relação com, como chama, embolia pulmonar, tem relação? Sim, porque a embolia pulmonar é uma complicação de uma trombose. Né? Então o que acontece? Por exemplo, se eu tenho uma trombose na perna, aquele trombo vai se desprender, vai cair na corrente sanguínea e ir até o coração, né? E ele pode causar obstrução do pulmão através da embolia, né? Tá, entendi. Então, com certeza, é um dos quadros que entra na trombose e também podem fazer parte da investigação da trombofilia, perfeito. né? Ótimo. Bom, meninas, o nosso tempo já está se encaminhando aqui para o final. Vou agradecer vocês aqui pela participação, doutora. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. E... perfeito, a gente ganhou uns minutinhos aqui, muito bem. Mas acho que já cabe aqui, no mínimo, parabenizar vocês, né? Por toda essa força de vontade e persistência, assim. É a tua primeira gestação? Né? Primeiro, teu também, Sabrina? O primeiro? Segunda. Sim. Eu conto como segunda. Sim, né? E já tem que passar por todo esse desafio, O teu também foi o primeiro, né, Gisele? Eu fui o E mesmo assim, topa mais uma? De minha
mais duas, né? Tem que ver com o marido. Nas próximas ela corre o risco de ter também. Sim, ela já vai ter que usar desde o início, né? É certo. Não como isso. foi nessa, que ela usou só depois. Terá que usar desde o início, que talvez nada disso aconteça, né? Sim, sem riscos, né? Sem riscos. Mas aí já vai preparando o bolso, então, né? É verdade. Caramba! Deixa eu ver. Útero bicórnio. Tá sugerindo para fazer um programa sobre o útero bicórnio aqui, sobre né? as malformações uterinas. É isso aí. Aí tem uma outra mãezinha aqui que está compartilhando com a gente também, a Franci. Ela disse que ela tem trombofilia fator 5 de Leiden. De Leiden. É isso? Isso. É o nome, né? Isso. Ela disse que passou por 5 gestações, que foram abortos de repetição, e ela desistiu porque o sofrimento e a dor foram muito grandes, né? Então agora ela curte o filhinho de coração, mandou uma fotinha aqui, bem fofa dos dois juntos, né? Sim. Deixa eu abrir aqui que a gente vai mostrar a Franci e o garotão dela aqui, ó. Já aí você consegue mostrar? Olha ali, tão felizes da vida, né? E muda a vida da gente mesmo, esses pequenininhos, né? E o fator 5 de Leiden é a trombofilia mais comum, né? Ah, é? É a hereditária mais comum. A minha irmã descobriu a trombofilia, perdeu 4 bebês, fez várias tentativas até fora daqui e no último aborto perdeu uma das trompas. Daí decidiu adotar e adotou 2 meninos, um menino e uma menina que são irmãos, assim, também uma compartilhação. E como a trombofilia, aqui, né? geralmente ela é hereditária, seria interessante ela, a paciente que mandou, ela mesma investigar, né? Já que a irmã tem, é muito comum dentro da família, a mãe e as irmãs terem, né? Então eu sugeriria, se for o desejo de ter filhos, né? Fazer essa investigação. Tá, entendi. Aqui, ó, a Maria do Santo Antônio diz que adora o programa aqui. Obrigada, viu, Maria? A filha dela teve um aborto e o organismo rejeitou o feto, foi o que disseram para elas, né? Então ela está questionando se para uma próxima gestação ela precisa fazer um tratamento, enfim, né? Como é que Não, como foi apenas um aborto, com um aborto, Dona Maria, né? Com um aborto, Dona Maria, a gente não associa uma trombofilia e nem a um outro problema de saúde que a sua filha venha a ter, né? Porque o aborto é muito comum e geralmente é um bebê mal formado, enfim, que não seria compatível com a vida, né? Então, com isso, não. Eu sugeriria, assim, procurar um médico, fazer todos os exames pré-concepcionais, o preventivo, coletar a história, a anamnese, né, bem feitinha, o exame físico bem feitinho, já iniciar o ácido fólico e já iniciar as novas tentativas. Aí, caso, né, isso se repita, daí sim, poderia pensar em algo mais sério, né? Considerar. A Suelen diz que teve um parto com 37 semanas, foi agora dia 27 de março, tá com o bebezinho novo aí, né, Suelen? Parabéns. E aí o bebê nasceu com 1,350 kg. Nossa. Pequenininho, né? E ela quer saber se quem tem a trombofilia tem que fazer o tratamento após o parto também. Sim, as pacientes que têm a trombofilia diagnosticada, que sabem o tipo certinho, têm que usar as injeções até 42 dias pós-parto. Porque o principal momento, o principal risco para a trombose é mais depois que ganha o bebê do que a gravidez. Então, o puerpério acrescenta muito mais o risco de uma trombose do que a própria gravidez, que já aumenta, Senhora, né? Então, por isso, teria que manter mais 42 dias pós-parto para prevenir uma trombose mesmo. E depois, nessa linha das injeções, assim isso, mesmo. daí até 42 dias e depois para. Tá, entendido. Aqui tem uma outra, estão dividindo conosco aqui a experiência. A cunhada está grávida de 7 meses, tem trombofilia e está ganhando o medicamento todos os dias. E que diz que não foi difícil até de ela ganhar a medicação, viu? Parece que agora está um pouco mais simples para conseguir. Ela está fazendo o tratamento na Clínica da Mulher, que é uma clínica pública aqui de Chapecó, né, da prefeitura. E o médico é que fez o pedido das injeções e ela conseguiu bem fácil, assim. Então, que boa notícia, né? Talvez por fazer na rede pública também, né? Facilite, né? Ótimo. Que bom. Muito bem. André de Chapecó aqui participando conosco também. Vou trocar uma ideia com a doutora aqui sobre a sua dúvida, tá? E o risco da trombose depois da gestação, então, falamos agora. E é isso aí, gente. Vamos lá, encaminhando para o final do nosso programa. Então, a Hora da Venenosa está chegando. Agradecer vocês mais uma vez, viu? E desejar, como diz, uma boa hora para as mamães, né? Quando chegar. Daqui a pouquinho vocês voltam também com os bebezinhos no colo, né? Já sabe, menino ali? Menino, Lorenzo. O Lorenzo.
Lari. E aqui vem a Lari. Ah, que bacana. A Lari tá chegando aqui com a Simone, então, e o Lorenzo com a Sabrina. E o Miguelzinho tá todo aqui já, né? Querido, deixa ele brincar, que isso é sinal de saúde também, essa bagunça toda, né? Coisa boa. Obrigada, viu, Juscelia, pela participação. Obrigada, doutora, mais uma vez. Eu agradeço o convite. Imagina, sempre um prazer. Obrigada a você de casa também, viu, pela companhia. E a gente vai terminando o programa aí com a imagem do Miguelzinho. Coisa linda. Tchau, gente. Até amanhã.